É noite, nós estamos à beira dessa cerca, onde uma placa velha alerta não ultrapasse. Mas é claro que placas de não ultrapasse em qualquer filme que se preze, bom, ela é feita para ser ultrapassada. E um casal que faz trilha vem se aproximando pelo meio da floresta, carregando mochilas grandes e chega ao alambrado onde está preso esse aviso. Eles até discutem por 2 segundos ou 3 se eles devem entrar, mas é claro que eles vão entrar. A moça pergunta para o namorado se ele tem certeza e ele afirma que está tudo bem, que não tem ninguém por ali. Uma vez do outro lado, eles encontram essa instalação que parece abandonada e, no meio dela, uma espécie de piscina, um enorme tanque de concreto. A moça se abaixa e começa a mexer na água enquanto eles conversam. Esse é o momento em que a primeira estranheza acontece no filme. No fundo do tanque, alguma coisa abre os olhos com o movimento da água. Mas a cena é curtíssima, menos de 1 segundo, e você não entende direito o que era aquilo. Lá na superfície, o casal resolve nadar naquele tanque. Eles tiram a roupa, discutem sobre estarem ou não sozinhos, sobre serem pegos, mas isso tá fora de cogitação. Então a garota empurra o namorado na água, depois salta e mergulha atrás dele. Nesse momento, ele sente alguma coisa. Parece um beliscão, uma mordida, até doída. Ela emerge e ele diz que a brincadeira não teve graça. Ela não entende. Ele acha que foi ela, mas ela não entende do que ele está falando e nada para mais longe depois de uma brincadeira sobre o monstro da Lagoa Negra. Ele vai atrás, eles estão brincando, ele afunda a cabeça da moça na água e ela escapa. Ele está sorrindo, ele está feliz, alguma coisa ataca de novo por baixo o rapaz e ele começa a sentir puxões e mordidas. Então ele grita que alguma coisa está mordendo ele. Ela está assustada e chama o nome do namorado, David, David. A música sobe em ataques agudos e o sangue se espalha ao redor do rapaz, a água borbulhando com o horror que o David está sofrendo por todos os lados, gritando como se fosse morrer, se debatendo até afundar e desaparecer no silêncio da noite. Corta para a lua cheia. E então nós ouvimos a Bárbara gritar. Esse é o nome da moça. As nuvens vão encobrindo a lua e um novo corte mostra o braço dela aparecendo na beirada da piscina. Ela tá tentando fugir. O braço está todo ensanguentado, ela toda está coberta de sangue, tentando escapar. Eu acho que ela vai escapar, mas não aguenta e afunda de novo para o meio da piscina mortal. Piranha, lançado em 1978, filme de terror e suspense dirigido pelo Joe Dante e produzido pelo Roger Corman, apesar de ter sido concebido como uma produção de baixo orçamento para aproveitar o sucesso de Tubarão, o filme de estreia do Spielberg no cinemão lá em 1975, muito rapidamente conquistou o seu próprio espaço entre o público e se tornou um sucesso de bilheteria. Posteriormente, até um clássico cult do gênero natureza assassina encontra humanos meio estúpidos e gananciosos. Com um orçamento baixíssimo, estimado só em US$ 600 mil, o filme arrecadou mais de 16 milhões de dólares na bilheteria americana, feito mais do que notável para uma produção independente dessa época. O que inclusive gerou a tosquíssima sequência Piranha 2 Assassinas Voadoras de 1981, dirigida e repudiada pelo estreante James Cameron antes de começar sua carreira de verdade com O Exterminador do Futuro. Sim, nós já esbarramos nesse filme lá no vídeo sobre Aliens, o Resgate. Piranha, o original, teve remakes, reinterpretações, produções mais encorpadas que geraram sequência em 3D em 2012. Enfim, a gente está falando de um filminho delicioso de ver e rever que deixou a sua marca na cultura pop. Mas antes de começar de verdade esse review aqui, eu preciso te dizer que eu já fiz um vídeo antes sobre esse filme. Não aqui no canal, mas lá no canal 3 Cara. Não é o mesmo vídeo, não é o mesmo roteiro, então esse aqui é uma espécie de review anabolizado e renovado pela minha paixão por filmes de terror velhos e carcomidos pelo tempo. A trama de Piranha gira em torno desse grupo de, piranhas geneticamente modificadas para serem predadoras vorazes em rios e lagos, que deveriam ter sido usadas na Guerra do Vietnã, mas
mas a pendenga acabou antes de o projeto dar resultados. Só que o cientista responsável por esse projeto, o Dr. Hoke, decidiu continuar com as pesquisas depois que ele tentou matar as fofíssimas crias com veneno, água salgada. E algumas sobreviveram, aumentaram a reprodução e em momentos de escassez até devoravam-se umas às outras para se manterem vivas. Quando aquele casal de jovens lá na nossa introdução desaparece misteriosamente ali na região, a Meg McKeown, uma investigadora de uma empresa especializada em achar pessoas, ela é contratada para encontrar esses dois. Ela então praticamente obriga o caipirão bêbado Paul Grogan, meio guia, meio eremita recluso local, a ajudá-la. E eles vão até essa instalação militar abandonada no alto dessa montanha, onde todos aqueles experimentos genéticos secretos foram realizados. Sem saber direito o que eles estão fazendo, eles liberam as piranhas mutantes no sistema fluvial local, desencadeando uma onda de ataques brutais a banhistas, a moradores da região. A partir daqui, a Meg e o Paul precisam correr contra o tempo para alertar os habitantes ribeirinhos e as autoridades e encontrar uma maneira de deter a ameaça sanguinária antes que seja tarde demais, enfrentando não só essas criaturas assassinas, mas também a negligência, a ambição desmedida e o encobrimento por parte dos responsáveis pelos experimentos. Um deles, um coronel corrupto que tem interesses bastante escusos ali na região mesmo. A ideia para o filme Piranha surgiu no final dos anos 1970, capitalizando o enorme sucesso de Tubarão do Spielberg. Nem o Joe Dante nem o Roger Corman nunca esconderam isso. O Corman era conhecido pela sua habilidade em produzir filmes de baixíssimo orçamento, mas que tinham potencial comercial. E viu aqui uma oportunidade de criar um filme com uma premissa semelhante, mas com um toquezinho de criatividade e muito menor custo. A American International Pictures, a AIP, distribuidora com a qual o Corman frequentemente trabalhava, então deu sinal verde para o projeto. O roteiro original foi escrito pelo John Sayles, que já tinha trabalhado ao lado de caras como o Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, o Ron Howard, todos esses com passagens pelos sets de produção do Roger Corman ou a escola Corman de cinema. Todos eles se encontravam por ali nos bastidores. O Sayles estreou como roteirista aqui nesse filme e posteriormente ele se tornaria um aclamado diretor e escritor de cinema, com indicações ao Oscar, Globo de Ouro, registros dos seus filmes, das suas obras na Biblioteca do Congresso americano. Bom, a ideia original para Piranha era até que bem simples: explorar o medo de predadores aquáticos, mas de uma maneira diferente, focando em um cardume de peixes pequenos, porém extremamente agressivos, famintos. O Sayles sacou da manga a premissa de experimentos genéticos como uma explicação para a existência dessas criaturinhas monstruosas e devoradoras, adicionou uma camada de ficção científica e crítica social ao filme e desenvolveu o roteiro em blocos, sequências de suspense e horror, explorando a vulnerabilidade das vítimas em ambientes aquáticos, utilizando a claustrofobia, a aproximação e até a previsibilidade dos ataques subaquáticos para intensificar o terror. Essa, aliás, é uma escola hitchcockiana de se fazer suspense, onde você já conhece o terror, já sabe do perigo, do potencial de dano e morte daquilo que está prestes a acontecer. O suspense é carregado então nessa inevitabilidade, na aproximação do momento-chave, enquanto nós, espectadores, nos encolhemos na poltrona pedindo que o pior não aconteça, que a vítima, de alguma forma, consiga se safar. A gente quase fala com o pobre coitado que vai ser devorado ali na tela: velho, tira essas pernas do rio. Mas o mundo não é um parque de diversões, criança. É um rio povoado por piranhas geneticamente modificadas para devorar suas canelas e palitar os dentes triangulares com os ossinhos do seu dedinho mindinho. O que nos leva ao Joe Dante. Na época, o Dante era um
operário em ascensão. Eu acho que a gente pode chamar assim. Ele começou a vida profissional como crítico de cinema e depois foi trabalhar para o Roger Corman no departamento de edição de trailers da New World Pictures lá em 1974. A primeira experiência em direção veio um ano depois no satírico Hollywood Boulevard, dividindo a cadeira com Alan Arkush, que virou o parceiro do Dante em várias outras produções ao longo da carreira em funções diferentes, às vezes trocando produção com direção. Bom, o Roger Corman reconheceu muito depressa que o garoto tinha talento, tinha visão, então ele confiou a ele, ao Dante, a direção desse filme, que era tratado como quase uma paródia de Jaws do Spielberg, mas com um toque de seriedade caricata, criativa. Dá pra dizer isso? Um filme que, apesar do baixo orçamento, tinha potencial para alcançar um público amplo. E a escolha do Dante se mostrou muito mais que acertada, justamente porque ele trouxe para Piranha um senso de humor sombrio e uma energia frenética que diferenciava esse filme de outras produções de terror da época. A condução do Dante equilibrava com muita habilidade o horror visceral com esses momentos de sátira, de suspense também, utilizando técnicas de câmeras dinâmicas como planos subaquáticos tensos, com cortes rápidos, muito rápidos, durante os ataques, para aumentar a sensação de perigo, de claustrofobia, mas também para esconder a precariedade dos efeitos especiais. E isso dá muito certo, criança. Lembra que em Alien, no review de Alien, o Oitavo Passageiro, nós falamos da tensão que é a gente nunca conseguir enxergar o alienígena completamente? O efeito aqui, guardadas as proporções e o ambiente, é o mesmo. O cenário natural dos rios e lagos vai sendo transformado da beleza plena do ambiente bucólico e seguro para um palco de puro terror, encharcado literalmente. Mas me deixa falar um pouco mais dessas soluções criativas do diretor para filmar as piranhas, para você entender melhor o que a gente vê na tela e como isso funciona deliciosamente. A dificuldade de trabalhar com peixes de verdade e o baixo orçamento para efeitos especiais mais sofisticados obrigou Dante a utilizar close-ups de modelos mecânicos e buscar esses efeitos de câmera mais inteligentes, criando essa ilusão de cardumes vorazes atacando as suas vítimas, abordagem que, embora limitada pelos recursos, acabou contribuindo para a atmosfera mais tensa, mais chocante do filme. Piranha começa com aquela cena que eu narrei para você no início. É tão parecida com a abertura de Tubarão que fica claro que tanto o Dante quanto o Corman, eles não queriam esconder a inspiração na produção da Universal. A cena tá lá, escancarada, impossível de ser contestada. Um casal de jovens que decide nadar numa noite enluarada e o pior acontece. Em Tubarão, só a moça morre enquanto o rapaz cai de bêbado ali na areia. Aqui, em Piranha, ninguém escapa. Desse ponto, como eu também falei antes, nós passamos para Meg McKeown, uma jovem e meio espivitada investigadora que parte em busca dos jovens desaparecidos. Na primeira cena em que ela aparece, a Meg está esperando pelo chefe, que está ali num balcão ao lado, alugando um jipe para a busca da moça. E ela está matando o tempo jogando um daqueles fliperamas, um daqueles videogames de fliperama. O jogo é Tubarão, criança. No jogo, claramente ela é o tubarão tentando devorar o mergulhador. E claro, termina com a Meg vencendo a partida, o tubarão devorando sim o mergulhador. Porque é de cinismo e picardia que viviam os cineastas da década de 1970 e também os da década de 1980. A personagem é vivida pela Heather Menzies, que, ainda criança, tinha sido uma das meninas de A Noviça Rebelde. Fez pontas em várias séries de TV, como Bonanza, SWAT, O Homem de 6 milhões de dólares. E mais tarde se casaria com Robert Urich, ator de TV que estrelou SWAT e Gunsmoke, entre outros, além de papéis menores em vários filmes. A Heather Menzies também esteve na deliciosa tosqueira O Homem-Cobra, de 1973, clássico reprise pela primeira vez na televisão do SBT, em que esse assistente de laboratório vai virando, bom, uma cobra, à medida que o seu chefe vai dando vazão à sua sanha científica e amor às serpentes. Aliás, esse filme também vale um vídeo aqui. Quanto a Heather Menzies, ela também foi estrela do seriado Logan's Run Fuga das Galáxias, série que deu continuidade ao filme homônimo de 1973. Bom,
A personagem da Mochoila parte então para Lost River Lake, onde ela procura ajuda com o bêbado Paul Grogan, o Bradford Dillman, que é o nosso herói da história aqui, bastante pateta na maior parte das cenas iniciais do filme, mas sem fazer o filme se perder para comédia escrachada. Eu fico achando, sempre achei, que aquela foi a maneira do ator de retratar um sertanejo grosseirão meio bêbado, e dá certo, dá muito certo no filme, combina bastante com a narrativa da história. Agora, vem comigo para a gente analisar 3 momentos da estrutura do roteiro, começando com um incidente incitante. A Meg e o Paul chegam à base militar e encontram essas experiências estranhíssimas e grotescas no laboratório. Entre elas está até essa criatura muito exótica, uma espécie de lagarto humanoide feito em stop motion, que o Joe Dante, na verdade, queria fazer aparecer algumas vezes ao longo do filme, sempre em tamanhos diferentes, maiores, crescendo, até se tornar uma gigantesca criatura lá no final do filme. Só que o Roger Corman baixou a bola do menino dizendo que até entendia a homenagem que ele queria fazer ao cineasta Ray Harryhausen. A gente já falou brevemente sobre esse cara aqui no vídeo do primeiro King Kong e que o Harryhausen foi responsável por diversos fantásticos filmes de fantasia com criaturas em stop motion, como, por exemplo, Fúria de Titãs. Bom, mas o Corman disse pro Dante que o orçamento, bom, meu filho, não dá para uma firula desse tamanho. O que nos devolve para a cena em que o Paul e a Meg estão bisbilhotando no laboratório do cientista maluco e acabam esvaziando o tanque, a piscina esquisita, para procurar os restos dos jovens. Eu acho que você sacou a encrenca da primeira vez que eu falei dela. Esvaziando a piscina mortal, eles liberam também as vorazes piranhas para o rio. Bichinhos fofinhos e lindos, aqueles modificados geneticamente pelo cientista doido Dr. Robert Roque, vivido pelo ator Kevin McCarthy, o herói de Invasores de Corpos lá de 1956, e que estaria em Grito de Horror, Além da Imaginação, Viagem Insólita, outros filmes muito legais do Joe Dante. E, criança, a sangueira começa. Vamos soltar a correria da descida pelo rio, as mortes, a morte do vizinho do Paul, do pai que pescava com um garoto no lago, do cientista criador de piranha, da corrida frenética do Paul até a barragem para impedir que a represa fosse aberta e deixasse as piranhas descerem para o lago, descerem para o acampamento de férias, para o resort mais abaixo no rio. Vamos direto para aquele momento de toda a história em que, em que o inimigo está por todos os lados, a noite mais escura da alma criança. Os dois são presos, a Meg e o Paul, e eles precisam fugir desesperadamente, precisam chegar ao acampamento para salvarem as crianças, salvarem a filha do Paul, que morre de medo do rio. Esse aqui é o momento em que a ameaça deixa de ser isolada, deixa de vitimar habitantes isolados ou atacar esse ou aquele personagem secundário além dos protagonistas e se torna uma catástrofe em grande escala, afetando um número maior de pessoas e aumentando drasticamente as apostas para os próprios protagonistas, para nós, espectadores. Os monitores do acampamento de férias e todas aquelas crianças brincando no lago, de repente, são atacados e o Dante não poupa ninguém. Aqui está uma cena que me marcou muito quando eu assisti a esse filme pela primeira vez lá no começo dos anos 1980. Uma das simpáticas monitoras, a que mais protege a filha do Paul, sendo arrastada para o fundo do lago pelo cardume e desaparecendo para a morte. Os braços dela para cima, afundando na escuridão, os olhos arregalados. Essa cena foi filmada numa piscina de hotel, peixes de borracha amarrados nela e a produção usando uma corda para afundar a menina. Eu adoro essa cena. E a seguir nós temos o ataque ao resort, elevando a tensão, elevando o horror. As autoridades que negligenciaram e até esconderam o perigo têm o seu momento de revés, criança. Mais morte, mais gente tentando sair do rio e sendo devorada. Gritaria, correria, o coronel corrupto e arrogante sendo derrubado da balsa. Os protagonistas que até aqui estavam tentando entender e conter a ameaça agora estão numa luta desesperada pela sobrevivência em meio ao caos e à carnificina. É o catalisador que intensifica o conflito e é a ponte para o clímax, que está logo ali. Piranha é um filme rápido, curto, e a resolução da ameaça se torna iminente, necessária.
É uma tentativa desesperada. O Paul tem a maravilhosa ideia de mergulhar num ponto mais à frente do resort e abrir a tubulação de resíduos tóxicos de uma antiga usina. Eles precisam conter o cardume ali, porque os peixinhos fofinhos criados pelo doutor cientista militar, o já falecido Robert Hooke, viviam naquele tanque lá na base que era cheio de água salgada. Ou seja, se as piranhas chegarem ao mar, elas poderiam acessar qualquer rio pela costa e atacar o país todo. Nós estamos no auge da tensão, criança, às portas do confronto final. Os protagonistas colocam as suas vidas em risco numa tentativa desesperada de salvar a comunidade, salvar todos os Estados Unidos da América. A aposta final que deixa o público em suspense sobre o destino das piranhas e dos sobreviventes. O Paul se amarra numa corda presa à lancha que eles estão usando agora e pede que a Meg conte até 100, porque é quanto ele consegue prender a respiração. O Paul mergulha e nós temos as cenas em movimentos lentos debaixo d'água, enquanto ele se aproxima e entra na cabine de controle da usina abandonada. É nesse momento que a gente prende a respiração também junto com ele, de tensão, e para saber se é possível ficar 100 segundos, se você consegue ficar 100 segundos sem respirar. Eu fiz isso quando eu assisti da primeira vez lá nos anos 80. O Paul nadando, o fundo do rio se arrastando lentamente e a gente aqui desse lado ficando roxo sem respirar. Eu fiz isso de novo, dessa vez, nessa semana que eu assisti de novo para fazer esse vídeo aqui. Lembra que o Paul é um cara meio sedentário, meio bebum. Bom, o Paul consegue chegar à sala de máquinas. Ele tenta girar o registro que abre a tubulação, mas a cabine está submersa há muito tempo. As engrenagens estão enferrujadas. Ali atrás o cardume se aproxima muito velozmente, fazendo aquele barulho infernal que acompanha os ataques das piranhas. Elas estão chegando, criança. Elas entram na cabine, elas estão ao redor dele e elas começam... Bom, eu só preciso te dizer que o clímax resolve a principal linha de conflito da história, embora possa deixar algumas pontas soltas para uma possível sequência. E essa sequência veio, como nós sabemos. E eu preciso que você se lembre também que em um momento atrás, em algum ponto aqui atrás, eu te contei que o Dr. Hooke, o Dr. Robert Hooke, contou para os dois que ele tinha tentado já uma vez envenenar as piranhas. Reza a lenda que Piranha foi rodado em parcos 30 dias, um mesinho só, criança, apesar de uma série de contratempos, mudanças de elenco de última hora, câmeras subaquáticas que se mostraram, bom, pouco subaquáticas. E foi um sucesso de bilheteria, certamente graças e muito ao talento e à dedicação do Joe Dante, que vinha do trabalho de montagem de trailers e sabia muito bem como fazer a coisa funcionar ali na sala de edição. O sujeito se internou feito um eremita por semanas a fio para emendar, cortar, editar, reeditar, montar o filme e remontar várias vezes. Reza a lenda que ele recebia visitas às vezes, até de parentes, mas ele estava tão focado e obcecado pelo filme que depois não se lembrou de quantas pessoas ou quem foi falar com ele durante aqueles dias. Ele tinha medo de não conseguir, ele roía as unhas, refazia, jogava fora, tentava outra vez. E entregou um divertidíssimo e, por que não, originalíssimo filme. Eu acho até que é um crime a gente dizer que Piranha 1978 é uma espécie de versão parodiada de Tubarão. O filme do Dante tem os seus momentos próprios, os seus méritos próprios. Sim, para assistir esse filme hoje, você precisa levar em conta a idade dos efeitos especiais, principalmente quando mostra as piranhas nadando em bando ou só flutuando em bando. Os bichinhos falsos, eles eram feitos de borracha e presos em palitos que o pessoal da produção ficava mexendo de um lado para o outro ali para a cena ser filmada. Mas, sabe, o filme é muito eficiente, legal de verdade. Na maior parte da história, é uma história muito envolvente. E eu preciso repetir que o roteirista, o John Sayles, ele estava no seu primeiro trabalho aqui, e que depois disso ele teve envolvido com roteiros como o de Apollo 13, As Crônicas de Spiderwick, da série O Alienista, até do filme ET, O Extraterrestre. Bom, pelo menos ele esteve envolvido com a história de Night Skies, aquele filme encomendado ao Spielberg, que seria uma espécie de continuação de Contatos Imediatos do Terceiro Grau e que nunca aconteceu. Eu acho que esse é o filme que nunca foi feito e de que eu mais já falei por aqui no canal. Já apareceu pelo menos no review de Poltergeist, no review de ET. Piranha chegou a ter uma refilmagem para a TV em 1995, que é uma cópia cuspida e escarrada
ou esculpida em Carrara, do original, se você preferir, com William Katt no papel do Paul. William Katt, se você não ligou o nome à pessoa, foi o galã boa praça que morre com uma baldada de sangue de porco na cabeça na cena do baile em Carrie, de 1976. Ele também foi o super-herói americano na série de comédia de super-herói que o SBT passava por essas bandas lá na década de 1980. E a atriz Mila Kunis, de That 70 Shows, num dos seus primeiros papéis da carreira, então com 12 anos, é a filhinha do Paul nesse telefilme. E ela precisa ser salva pelo Paps e pela sua nova amiga, a Maggie, vivida aqui nessa refilmagem pela atriz Alexandra Paul. A gente teve outra refilmagem um pouquinho mais recente, estriônica, descerebrada, caricata, cheia de erros grosseiros, até com atores famosos como a Elizabeth Shue, o Christopher Lloyd, o Richard Dreyfuss de Tubarão, fazendo aqui uma ponta meio autorreferente. Mas dessa eu não tenho nem vontade de falar. Mas esse carinha aqui, esse filminho maravilhoso de 1978, cheio de referências super legais, como a menina lendo Moby Dick na prainha do parque aquático, ou o jornal cheio de bichos comendo gente, quando o instrutor da colônia de férias atende a ligação do Paul Grogan na noite. Esse aqui é um filminho clássico cult para terminar de ver com um sorriso de satisfação no rosto. Esquece os efeitos especiais, velho. Você vai se divertir se você nunca assistiu. Você vai se divertir se você já assistiu e acabar querendo rever depois desse vídeo aqui. Vai por mim. Diversão garantida, criança. O Steven Spielberg, diretor de Tubarão, depois de ter assistido a Piranha e apesar das semelhanças temáticas, elogiou o filme pela sua própria identidade e por não ser só uma cópia barata, e põe barata nisso. Ele intercedeu pelo Roger Corman, pelo Joe Dante e todas as piranhas junto ao Universal que queria barrar o filme por conta das suas semelhanças cara dura com Tubarão. Quer mais validação? Em 1979, a Universal chegou a cogitar o Joe Dante para dirigir Tubarão 3. O Spielberg já tinha pulado fora desde o primeiro. O Richard Dreyfuss, idem. O Roy Scheider só ficou para o segundo filme porque tinha contrato assinado. Mesmo assim, declinou de um terceiro. Então, os produtores da franquia pensaram em criar uma comédia escrachada no terceiro filme. Dessas autorreferentes cheias de nonsense, trazendo uma equipe de filmagem que estava fazendo um filme de tubarão e aos poucos vai sendo dizimada por um, claro, tubarão. Na verdade, eu acho que era um tubarão que era um alienígena disfarçado de tubarão. A ideia era quebrar a quarta parede e encher o filme dessas situações bizarras, até ilógicas. O Joe Dante fez isso em Gremlins 2 anos depois, mas com o Tubarão a ideia não foi pra frente e outro filme foi feito, sem o Dante. Quando o Dante fez Gremlins 2 deu muito certo, mas eu tenho a sensação de que em Tubarão 3 isso seria terrível. Não que Tubarão 3, o filme que realmente foi pras telas, seja alguma coisa agradável. Sendo assim, criança, depois de mergulhar comigo nessas profundezas sangrentas de Piranha 1978, fica a pergunta: você teria coragem de dar um mergulho em um lago ou um rio desconhecido depois de testemunhar o terror que espreita sob a superfície? Esse filme nos lembra de uma forma visceral, literalmente, que nem toda beleza natural esconde só tranquilidade. Esconde mortes espetaculosas, gritos desesperados e diversão garantida também, criança. Se você curtiu essa análise e se aventurou até aqui comigo nas águas turbulentas de Piranha, não se esqueça, criança, de deixar aquele like maroto cá embaixo, seguir o canal se você ainda não segue para mais imersões no mundo do cinema, dos livros, da construção de histórias. De Arquivo X, quarta tem análise de mais um episódio, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que apreciam um bom suspense, um terror clássico ou simplesmente uma análise aprofundada de histórias que nos fazem pensar ou nos fazem, pelo menos, nos divertirmos. Pelo menos, talvez, ter um pouco de medo de água.